meus amigos, muito bom dia. Vou contar a vocês agora a história do meu relacionamento com um amigo que eu tive, que foi praticamente um irmão que eu ganhei na idade adulta. Refiro-me a um dentista japonês chamado Terumitsu Sekito. Foi-me apresentado pelo meu cunhado Paulo, casado com a Celeste, irmã da Lúcia. Fui cliente dele num consultório que ele tinha alugado lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, ele comprou um consultório próprio na Rua da Assembleia, 3º andar, e pediu-me para fazer o projeto da instalação do seu consultório. Ele desejava que o seu consultório tivesse a sala de prótese, tivesse uma sala de espera para os clientes, tivesse uma saleta, um recanto onde ele fizesse as anotações das suas receitas, que tivesse a cadeira do cliente, que ele tivesse um depósito de material que ele usava em todo o seu trabalho, que tivesse um tanque para lavar as peças sujeitas a esse tipo de higiene com a água e um armário onde ele guardava as suas roupas e uniformes de trabalho. Geralmente, a cadeira do cliente de um dentista, no seu consultório, fica voltada para a janela do recinto. Mas, no caso deste consultório, desta unidade arquitetônica do consultório do Dr. Sekito, a janela era de 3º andar, uma janela que era, se aberta, havia muito barulho de fora pelo transcurso dos automóveis na rua. Então ela era coberta por uma cortina e, ao projetar as peças deste consultório, eu não consegui nenhuma solução que a cadeira ficasse assim virada para a janela, que no caso já estava coberta por uma cortina de ponta a ponta da parede. Sempre ficava voltada para uma parede lateral que tinha uma coluna estrutural com uma largura de cerca de 1,40 m e uma saliência de 10 centímetros em relação à parede. Ficava sempre voltada para essa coluna de concreto. Então eu tive a ideia de revestir esta coluna de concreto com um espelho único e inteiro, de lado a lado e toda a altura do pé direito. Esse espelho dava a quem estava sentado na cadeira e a quem mesmo estivesse de pé a noção, a impressão de duplicar o espaço do consultório dentário. Foi maravilhoso. Custou caro. Por que custou caro? Segundo me falou o vidraceiro, quando se trabalha com espelho de tamanho tão grande, o risco que se corre de quebrar ou ter um outro acidente com o espelho é muito grande. Como o perigo é muito grande, então o preço do metro quadrado cresce um pouco. Esse pouco, às vezes, não é tão pouco não, viu? Às vezes é muito, mas perguntei ao Dr. Sekito se ele aprovava o orçamento. Ele concordou.
Concordou plenamente. Assim, concordo. Pelo efeito que vai dar, concordo. Concordou. Aí chegou o dia em que o Manuelzinho, que era o nome do rapaz vidraceiro, estava lá colocando o vidro, o espelho no lugar. Quando eu olhei assim, na altura em torno de 80, 90 centímetros do chão, tinha um risco assim, ó, de quase meio metro. Falei, Manuelzinho, o espelho está riscado. Assim, pois é, doutor Hugo. Na hora de descer da nossa caminhonete, pegou assim na quina da caminhonete e arranhou. Então, esse espelho, pelo preço que ele custou, dado o risco que é, eu acho que não dá para ficar com risco. Aí ele assim, posso usar o telefone? Assim, pois não. Ligou lá para o proprietário da firma, que se chamava Fernando, o senhor Fernando. E o senhor Fernando de lá respondeu dizendo que se o doutor Sequito aceitasse o espelho, pagaria só a metade. Eu olhei para o Sequito para saber a resposta dele. Ele disse assim, eu já provei o custo do espelho, agora o resto decide você. Eu já provei o espelho. Com essa resposta dele, eu imaginei que seria muito triste no futuro o Sequito olhar e ver aquele espelho com aquele risco. Então falei, Manuelzinho, por favor, troca o espelho e coloca um perfeito no lugar. Ele o fez. Ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um dia o Sequito estava recebendo um casal, a esposa sentada na poltrona, na cadeira do cliente, e o marido do lado. Aí a esposa virou para o doutor Sequito e falou assim, doutor Sequito, esse espelho é maravilhoso, faz o ambiente ficar enorme, é tudo bonito, mas as pernas da gente ficam expostas a um risco de serem exibidas. Sequito, que era uma pessoa muito correta, mas muito correta mesmo, muito correta, sempre foi, ele pegou uma toalhinha e deu para ela colocar sobre os seus joelhos. Ela colocou a toalhinha. Passaram isso, em outra oportunidade, aí ele sempre dava essa toalhinha a cada senhora que sentasse na cadeira do cliente. Algum tempo depois voltou essas clientes de novo. Mas dessas vezes, aquela vez que ela voltou, ela estava sozinha, não estava acompanhada do marido. Sentou-se na cadeira, Sequito trouxe-lhe a toalhinha, e ela disse, para que isso? E ele explicou, para cobrir os seus joelhos, em frente ao espelho. Da última vez, eu lhe ofereci, você pediu. Peraí, Sequito, naquela ocasião, meu marido estava comigo, mas hoje eu estou sozinha, e o que é bonito é para ser visto. Não quis a toalhinha, não quis a toalhinha. Interessantíssimo esse detalhe, entendeu? E assim foi. Surgiu uma amizade muito grande entre eu e o Sequito, a nossa família inclusive também. Nossos filhos às vezes passavam de um dia para o outro lá na casa dele, onde aprendiam com a Kei, com a sua esposa, fazer determinadas artes manuais japonesas. Os filhos deles passavam dias conosco lá no Jardim Primavera, onde praticávamos esportes e fazíamos outras coisas. Quando eu fiz aquele filme Vamos Construir Juntos, o Júnior, que é um dos filhos do Sequito, e a Florence, que é a filha, também participaram do filme Vamos Construir Juntos. Mas ficamos amigos sempre. Né? Então, chegou uma oportunidade em que o Sequito me falou assim, Hugo, há um esporte no japonês chamado Gateball. A Associação de Gateball do Brasil está pretendendo traduzir um livro para os árbitros que explica as regras deste jogo.
O livro está em inglês, mas essa associação demora, não providenciou nada para fazer essa tradução. Então, eu tomei a decisão de eu traduzir esse trabalho. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu te ajudo. Eu já tenho computador. Nós podemos redigir já no computador. As ilustrações do livro, que ele me mostrou o livro, as ilustrações do livro, escaneamos e passamos para a diagramação em português. E assim o fizemos. Ele ia para minha casa e trabalhávamos juntos. E fazíamos sempre cada capítulo novo e fomos assim traduzindo este livro para o português. É o livro Gateball para Árbitros. Guia para árbitros de Gateball. Gateball, gate é um arcozinho assim, né? Um arco, e o ball, a bola passar dentro do arco. É assim que é este esporte. Julgado num terreno apropriado e todos os regulamentos. Este livro trata de tudo isso, tudo. Tem inclusive ilustrações diversas de todas as etapas do gateball, detalhes do campo, isso mais, tudo. Terminada a montagem desse livro no Photoshop, pedi ao Marcelo, o Marcelo escaneou com as páginas invertidas em folhas de acetato transparente, criando assim os fotólitos para a impressão do livro em offset, o que eu levei para ser feito na gráfica Armazém das Letras do meu afilhado Jaiminho. O livro impresso, Sequito teve uma alegria imensa e me deu uma outra grande alegria, quando ele me ofereceu este exemplar que aqui está, com a sua dedicatória dizendo o seguinte: Hugo, Lúcia, Marcelo e Aldira, conseguimos! E assinou embaixo. Maravilhoso, Sequita. Foi maravilhoso. Vivemos juntos com muita harmonia mesmo. Passeou conosco, esteve conosco várias vezes. E quando ele ia lá em casa para tratar do livro, ele levava o seu cigarrinho e fumava. Uma vez ele foi para o hospital passando mal por causa desse cigarrinho. Outra vez ele foi a São Paulo, fez então uma transpiração sob assistência médica e limpou todo o seu organismo. Voltou ao Rio, mas continuou com o hábito de fumar. Em Petrópolis, algumas vezes eu falava para ele: Sequito, você está fumando, você sabe que faz mal, você já foi hospitalizado por causa disso. Aí ele, um aspecto humano, virou para mim e falou assim: Hugo, eu sei que o cigarro me faz mal, muito mal, mas o prazer que me dá é incontestável. Eu prefiro perder uns anos de vida, mas ter o prazer do meu cigarrinho. Decisão dele, que ele tomou, e assim foi. Um dia ele passou mal, foi hospitalizado e não teve remédio o seu mal, não teve solução. Eu cheguei a fazer o desenho de um retrato dele no consultório dele. Desenhei e montei um quadro e ofereci para ele esse quadro que ele tinha no seu consultório. Depois que ele faleceu, o seu filho, Terúmedo Sequito Júnior, que sempre continuou amigo nosso e muito intimamente do Marcelo, com quem convive na mesma geração, está lá usando este quadro.
e tirou junto do Marcelo a fotografia dele, o Marcelo e o quadro. Uma lembrança que ficou da passagem do Sequito entre nós. É coisa maravilhosa a amizade. É coisa maravilhosa a estima recíproca. E o Sequito ficará sempre inesquecível em nossas lembranças. Deixo aqui então para vocês todos, com essa bela história, um abraço fraterno e amigo. Arigatou, sayonara.